aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma variante que você pode jogar quando o seu adversário optar por jogar peão D4, abertura de peão da dama, que vai certamente tirar o seu adversário de preparação, uma abertura extremamente traiçoeira, facílima do seu adversário errar, e o melhor de tudo é comprovado que isso pode ser jogado em alto nível, algo que você pode levar para o seu repertório, porque apesar de ser uma variante que tem alguns golpes, ele não depende de golpes para ser uma boa variante. Então, vamos lá. A resposta a peão da dama que leva essa linha é peão D5. Aqui o mais comum aí de longe para o seu adversário, pelo menos em nível amador, é ofertar imediatamente o gambito da dama jogando peão C4. Nesse caso jogamos peão E6, a variante recusada, e o nosso adversário joga cavalo em C3, colocando pressão no peão de D5. Eu tenho certeza que independente do seu nível de jogo, você já viu essa posição antes, já enfrentou e talvez você seja um jogador já do gambito recusado. Mas a variante que eu vou te mostrar agora é um lance que é pouquíssimo explorado, principalmente em nível amador. Ele é jogado apenas 1% das vezes, que é o lance peão A6. Em nível de mestre ele é um pouco mais popular, jogado em 3% das vezes. E o lance peão em A6, para mim, é um lance espetacular, se chama variante Janowski. É um lance que vem com uma forte ameaça. Esse daqui é um preferido do Magnus, inclusive. Qual que é a ideia do lance peão A6, né? Parece que você só perdeu tempo. Na realidade, não. Nós estamos, de fato, ameaçando vencer material. E eu gostaria que você pausasse o vídeo, se imaginasse aqui no lugar do jogador de brancas e tentasse entender como exatamente o jogador de pretas está tentando vencer material com esse lance. Parece que ele está tentando bloquear a casa de B5 para uma vinda futura de cavalo, para uma vinda futura de bispo, correto? Pois bem, se você imaginou que o objetivo do lance peão A6 fosse a captura do peão de C4, caso o nosso oponente permita, então digamos que ele siga desenvolvendo normalmente com o cavalo em F3, que é uma super comum, nós tomamos em C4 e quando o oponente tentar recuperar o peão ou via E3 ou via E4, nós agora podemos simplesmente nos ater ao nosso material jogando o incrível lance peão B5. E é relativamente difícil de você ver isso, principalmente sendo jogador de brancas, porque geralmente as pessoas sabem que não podem se ater ao peão. Nesse caso, essa posição não é nem um pouco pior para o jogador de pretas. Na verdade, você tem tanto o peão a mais como a compensação. Se o oponente tentar recuperar o peão, digamos, com o peão em A4, que é a maneira mais correta para as brancas jogarem isso, certo? Elas jogam o peão A4 para tentar romper a nossa cadeia de peões. Se nós capturarmos, a estrutura fica muito ruim e vamos perder todos os peões na sequência. E nós não podemos não fazer nada, porque senão ele toma e nós não podemos retomar por conta da cravada das torres, né? Se ele tentar fazer isso, a maneira correta do jogador de pretas jogar é muito simples. Você avança chutando o cavalo. Quando esse cavalo sair daqui, para qualquer casa que ele vá, geralmente ele vem aqui para a casa de E2, e aí o adversário nem está tentando recuperar nenhum dos peões, porque o bispo não está mais ameaçando C4, certo? Ou senão ele vai vir aqui para a casa de A2, no caso ele está ameaçando nosso peão de C4, nós podemos aproveitar essa movimentação lateral de peões para fazer um pseudo fianqueto. Então nós jogamos bispo em B7 e trocamos o peão da casa de C4 pelo peão da casa de E4, que é uma troca muito boa para a gente, porque nós temos agora um peão central, que é um peão a mais inclusive, e nos livramos do nosso peão dobrado. Então essa é uma posição extremamente superior para as pretas logo de cara. Como prova de conceito, né, como prova de que esse é de fato uma ideia que pode ser aplicada em alto nível, eu trouxe aqui agora uma partidinha em miniatura, jogada exatamente nessa linha, entre jogadores mestres. Nós temos aqui Emil Schmidek, que é um jogador mestre internacional, jogador titulado com 2.400 pontos de rating, jogando contra o seu oponente que tem 2.150 pontos de rating. Então, ó, chegamos à posição clássica a partir de uma inglesa que foi transposta para o gambito da dama. Schmidek joga peão em A6 e o seu oponente não percebe a ameaça, ao invés disso joga cavalo em F3. Então, temos peão toma peão, seguido por E4, B5, peão A4, B4, cavalo sai.
E ocorre então a proposta da troca do peão de C4 pelo peão de F com bispo em B7. Aqui talvez você se pergunte, tá, e se o adversário avançar? Que na realidade é um dos lances mais populares em nível amador, é o avanço. Peão em E5 e dama C2 são os outros dois lances que são populares. Pois bem, peão em E5, a ideia agora é que a gente pode defender o peão de C4 jogando dama na casa de D5, e nós temos aqui a dama trabalhando em conjunto com o bispo ao longo da diagonal, mais uma peça desenvolvida, e estamos vencendo tanto em material como também na atividade de peça. E é claro, o dama em C2 não funciona porque a gente tem D3 vencendo o material de maneira muito cruel, tudo bem? Mas na partida nós tivemos bispo por C4, bispo por E4, o jogador de brancas fez o roque e as pretas jogaram cavalo em F6, desenvolvendo para poder fazer o roque também. E aqui o jogador de brancas tenta recuperar o peão, que é um erro terrível. Ele joga a dama em B3. Ó. Novamente, o jogador de brancas agora tá doidinho para tentar recuperar o peão dele. Nós temos um peão a mais, ele quer esse peão de volta, então ele está pressionando a casa de B4. Esse lance é um erro terrível, porque agora nós temos cavalo na casa de C6, que a princípio não parece muito impactante, mas quase que independente do que ele jogar aqui agora, nós podemos jogar o lance cavalo em A5, ameaçando a dama e o bispo ao mesmo tempo, e o oponente abandona porque ele não consegue se manter na defesa desse bispo. Veja só, a dama não tem mais a casa de C2, essa dama não tem casas boas para recuar e esse bispo vai ser perdido. Na partida, o jogador de brancas tentou armar algum tipo de sacrifício, jogou aqui ó, cavalo em G5, provavelmente visando se sacrificar aqui na casa de F7, manter o rei das pretas no centro, depois tomar aqui em E6 com cheque, alguma coisa do tipo. No entanto, o mesmo cavalo em A5 simplesmente venceu, o jogador de brancas abandonou e nós temos então a nossa prova do conceito nessa belíssima partida em miniatura entre mestres. Então, quando você joga o seu peão em A6 ali, qual que é a resposta correta do seu adversário? Ele tem que eliminar imediatamente essa tensão, certo? Existe agora uma tensão central e o seu oponente precisa lidar com ela. Você está ameaçando ganhar o peão e depois mantê-lo. Então, o que seu oponente tem que fazer? Capturar. E se ele captura, nós temos agora uma estrutura de peões bem típica e temática, se chama estrutura de Carlsbad, onde muito provavelmente a partir daqui teremos uma batalha estratégica onde o jogador de brancas tentará nos atacar pela ala da dama com o que nós chamamos de um ataque das minorias. Se você quiser saber mais sobre esses temas de ataque das minorias, ruptura de cadeia de peões, considere, é claro, se você gosta do conteúdo, deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo e se você puder, virar membro, que você me apoia demais e eu tenho uns vídeos de xadrez mais posicional voltado para os membros do canal, tudo bem? Mas isso de ataque das minorias eu já tenho aqui no canal aberto para todo mundo, só você pesquisar ataque das minorias gato mexicano. Mas vamos lá, se o adversário faz a escolha correta e ele toma, você está um pouco atrás em desenvolvimento porque você jogou o peão A6. E aí depois você, praticamente só jogou lances de peão. E aí, você está pior? Não, na realidade, como a posição está muito fechada, não tem problema você perder tanto tempo fazendo lances de peão. As posições fechadas, elas permitem um jogo mais voltado para as manobras, um jogo mais voltado para o controle de algumas casas que forem essenciais. Caso o adversário siga desenvolvendo, que é o que ele muito provavelmente fará, digamos com o cavalo na casa de F3, como você joga isso agora? Eu recomendo para vocês solidificarem a estrutura jogando peão C6. Novamente, é muito importante você ter essa estrutura bem solidificada, entender que o plano do seu adversário vai ser uma ruptura de peões jogando aqui o peão B5, ele está tentando romper essa cadeia de peões, então nós vamos manobrar para tentar levar isso para o final, porque no final de jogo nós temos uma maioria de ala da dama que vai avançar, esse 3 contra 2 provavelmente levará a um final onde nós temos um peão passado na ala da dama. E a partir daqui, a nossa ideia é, se o adversário desenvolve esse bispo para a casa de F4, nós queremos trocá-lo aqui na casa de D6. Bispo toma, dama toma, e nós temos um desenvolvimento bem tranquilo aqui e bastante controle sobre as casas escuras, certo? Se o adversário joga peão em E3, agora nós queremos ocupar essa diagonal, jogando aqui o bispo na casa de F5.
Se o adversário oferta a troca, você pode aceitá-la e não tem muito segredo, certo? Aqui a posição está bem tranquila, bem sossegada de se jogar. Esse vai ser um final de jogo igual, você eliminou boa parte das ideias do seu adversário, levando isso para um final onde você tem uma maioria de peões na ala da dama. Caso o seu oponente jogue aqui o bispo na casa de G5, a ideia não muda. Nós vamos jogar o mesmo bispo aqui na casa de E7, visando a troca, porque a gente quer levar isso para o final. Bispo toma em E7, a diferença é que agora você vai tomar de cavalo, ao invés de tomar de dama. Por quê? A ideia é que esse cavalo apoia uma troca de bispos ainda na casa de F5. Então, peão em E3, você pode jogar o bispo em F5, se o oponente propor a troca, você pode aceitá-la imediatamente ou você pode esperar para o seu adversário forçar para a troca acontecer. Então, digamos, a partir daqui você faz o roque, seu oponente faz o roque, você desenvolve o cavalo e ele joga dama em C2, esperando agora a troca de bispos. Agora, ele te forçou a tomar uma decisão, então a ideia correta é você trocar os bispos. E vamos fazer ainda uma manobra muito importante para parar o ataque das minorias dele. Por quê? Porque se a gente não fizer nada, o nosso adversário vai jogar B4, depois ele vai jogar A4 e depois ele vai jogar B5. Eu estou passando a vez de propósito para as pretas para mostrar o plano das brancas. O que é a ideia disso tudo? Ele está rompendo a nossa cadeia de peões para nos dar fraquezas. E não importa muito o que a gente faz, a gente vai ficar com fraquezas se esse B5 chegar. Por exemplo, se você toma uma vez, o seu adversário tem prioridade no contorno da coluna aberta. Se você toma os 2 peões, você fica com 3 peões atrasados isolados. Se você não toma, aí o seu oponente vai capturar e vai te deixar com um peão atrasado. E de qualquer forma, ele sempre tem um alvo para ameaçar. Então a gente faz a seguinte manobra nessa posição, que é uma manobra bem legal. Cavalo em C8, seguida por cavalo em D6. Então aqui, ó, cavalo em C8, cavalo em D6 e nós temos um cavalo extremamente bem posicionado, pronto para controlar as duas rupturas de cadeia que o nosso adversário poderia jogar nessa posição, e certamente nós temos uma posição muito tranquila ao jogador de pretas. Por último, antes da gente encerrar o vídeo aí com essa variante A6, para que você tenha tudinho preparado no seu repertório, o que você vai fazer se o seu adversário opta por jogar peão G3, que é outro lance relativamente comum, tentando levar isso para uma variante tipo catalã. Aqui, novamente, você pode capturar o peão de C4, seu adversário vai jogar bispo em G2 e ele vai tentar pressionar essa diagonal, e agora não é o correto para você, é claro, jogar B5, porque senão pendura a torre, né? E é basicamente isso que o seu adversário quer. Ele está te pressionando na ideia de que você não vai ter como ficar com peão extra. Como o seu oponente está enganado. Nessa posição, o jogador de pretas ele pode brigar para manter o peão extra dele jogando o peão C5, que é o convite para a gente jogar mais um final de jogo melhor para o jogador de pretas, porque agora você tem um peão a mais. Aqui, o correto para as brancas fazerem seria o avanço do peão de D, jogar D5. No entanto, o mais comum aqui para o jogador de pretas seria jogar o F3, o cavalo em F3, para poder apoiar o cavalo. Nesse caso, nós trocamos tudo, né? Trocamos tudo aqui no centro e o oponente está basicamente argumentando que nós não temos um bom caminho para o nosso desenvolvimento, certo? Se você jogar, por exemplo, o cavalo aqui na casa de C6, ele vai tomar 2 vezes e vai cair a torre, né? Então o cavalo toma, seguido por bispo toma, vai ser extremamente problemático. Qual que é a questão? A questão é que a gente tem alguns lances muito tranquilos que vão nos ajudar a desenvolver. Por exemplo, a gente pode simplesmente chutar esse cavalo daqui com E5 a qualquer ponto. Então primeiro você desenvolve o cavalo, o adversário faz o roque, joga o peão E5, chutando o cavalo, lance extremamente importante. E agora sim você pode desenvolver o cavalo para a casa de C6 com tranquilidade. Depois você pode jogar, por exemplo, o seu B5, bispo em E6, bispo em B4 e você tem com muita tranquilidade aqui o seu peão a mais, certo? Se você quiser lidar com a pressão que o bispo terá na sua torre, né? Antes de você jogar o B5, você pode jogar bispo em D7, defendendo o cavalo, torre em B8 e daí jogar o B5 e aproveite o seu peão a mais. Seu adversário acabou perdendo ao longo das muitas traiçoeiragens que a gente tem nessa linha com o peão A6. É isso, pessoal. Essa foi a linha Janowski do Gambito da Dama Recusado. Eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo. Com certeza experimentem. Um abraço e até a próxima.